Olá! Hoje eu vou explicar a diferença entre buen, bueno e bien. Antes de eu começar a explicar a diferença entre bien, bueno e buen, eu vou trazer aqui o conceito das palavrinhas substantivo, adjetivo e advérbio, porque hoje a gente vai usar essas palavrinhas muito nessa aula, tá? Vamos usar muito essas palavrinhas, então eu quero trazer esse conceito para vocês, tá? O que é um substantivo? Um substantivo é a classe gramatical ou morfológica, isso aqui é o conceito, tá? Das palavras que nomeiam os seres, reais ou imaginários, concretos ou abstratos, tá? É o nome das coisas, tá? Tudo tem nome, mesa, cadeira, roupa, blusa, sapato, tem nome, gente. Por exemplo, ó, roupa, sapato, geladeira, mesa. Isso é um substantivo, ok? Tanto que, ó, nomeiam os seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Nome das coisas. Tá, ok, mas o que é um adjetivo? A principal função do adjetivo é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Como assim, Maria? Por exemplo, você fala, ai, nossa, ela é bonita. Ou, ai, ela é feia. Eu tô dando uma característica pra ela, falando se ela é bonita ou se ela é feia. Você fala uma pessoa é chata. Esse chata é um adjetivo, eu tô dando uma característica pra essa pessoa. Ok, então, por exemplo, bonita, feia, má, boa, maravilhosa, ruim. Ok, mas o que é um advérbio? O advérbio, de modo geral, se refere às palavras que modificam o verbo, ao acrescentar uma circunstância a ele. Mas o advérbio também pode modificar, dar características aos próprios advérbios e aos adjetivos. Ok? Então, o advérbio, ele dá característica ao verbo, ok? Mas ele também pode dar características a outros advérbios e adjetivos. Por exemplo, se eu falo, ele chegou ontem. O ontem, ele tá dando uma circunstância, uma característica ao verbo chegou. É uma característica de tempo. A gente sabe que ele chegou ontem, tá? Então, ontem é um advérbio de tempo. Agora, eu vou explicar a diferença entre bueno, bien e buen. Bueno significa bom. Que significa bom, mas pode ter o sentido de afirmação, de ok. Por exemplo, não tem no português que a gente pega e fala, bom, agora eu vou fazer tal coisa. Ou um outro exemplo é, bom, agora eu vou explicar a diferença entre bueno, bien e buen. Então, no espanhol, a gente utiliza dessa mesma maneira, ok? Dentro de uma oração, mas Maria, o que é uma oração? Uma oração é uma frase, tem verbo. Você vê uma frase ali que tem um verbo, uma oração. Simples assim. Dentro de uma oração, o bueno é um adjetivo. Tá bom, entendi. Então, por exemplo, mi canal de YouTube es un canal muy bueno para aprender español. Mi canal de YouTube es un canal muy bueno para aprender español. Ou seja, meu canal do YouTube é um canal muito bom para aprender espanhol. O bueno tá caracterizando, tá dando uma característica ao meu substantivo, que é meu canal do YouTube, ok? Um outro exemplo é ella es una buena mujer. Ella es una buena mujer. Ela é uma mulher boa, ok? Ela é uma mulher boa. Tá, ok. Agora eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe aqui. Ojo. No espanhol, quando a gente quer dar ênfase em um adjetivo, em uma característica da pessoa, a gente vai pegar o adjetivo e colocar antes do substantivo. Quando a gente quer dar ênfase a essa característica, a gente pega o adjetivo e coloca antes do substantivo. Por exemplo, eu quero falar que a Mariazinha lá da esquina é uma mulher muito boa. Eu quero dar ênfase nessa característica dela, eu quero falar que ela é uma mulher muito boa. Como é que eu vou falar em espanhol? Vou falar, ella es una buena mujer. Ella es una buena mujer. Eu tô dando ênfase a buena. Ella es una buena mujer. O significado é o mesmo, ok? Ela é uma boa mulher. Ok, é o mesmo. Agora vem o detalhezinho. Um negocinho ali meio punk. Vamos lá. No espanhol, tá. Então eu posso pegar e falar no espanhol, ele es un bueno hombre.
Posso falar isso? Ele é um buen hombre? Gente, sério, nunca falem isso. Nunca, nunca na vida de vocês peguem e falem ele é um buen hombre. E por quê? Porque é o seguinte, tem uma regrinha no espanhol que fala o seguinte. Beleza, você quer dar ênfase nesse adjetivo, você quer colocar antes do substantivo. Porém, se esse substantivo for masculino e singular, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que abreviar o bueno, né? No caso do adjetivo bueno, você vai ter que abreviar ele, ok? E é aí que entra o nosso buen, porque o buen é a forma abreviada do bueno, pra gente usar quando o substantivo for masculino e singular. A gente só vai usar a forma abreviada quando a gente quiser colocar antes do substantivo e esse substantivo for masculino e singular. Isso se chama forma apocopada. Vale? É a forma apocopada. Tem outras palavras que seguem essa regra, mas hoje a gente só vai falar do buen. Então, buen é a forma abreviada do bueno pra gente usar quando depois dele tiver um substantivo masculino e singular. Por exemplo, ele é um buen hombre. A forma correta é ele é um buen hombre, não ele é um buen hombre, ok? Ele é um buen hombre, ele é um bom homem. Ou, um outro exemplo, ele é um buen professor, ele é um buen professor. Não, nunca ele é um bueno professor, vale? Agora, vamos para a diferença do bien. O que significa bien? O bien, ele é um advérbio. Lembra o que é um advérbio? Que ele vai dar uma característica ao verbo, ou a outros adjetivos, ou a outros advérbios, ok? Então aqui é o conceito de novo, né? Os advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Ó, quando modifica um adjetivo, tem a mesma função que a palavra muy, ok? Quando modifica um adjetivo, tem a mesma função que a palavra muy. A gente também faz isso no português. Por exemplo, quando a gente quer falar, ai, nossa, a comida tá muito gostosa. A gente pode falar, essa comida tá bem gostosa. Ou se a gente quer falar que a casa tá muito limpa, a gente pode falar, essa casa tá bem limpa. No espanhol, a gente também utiliza dessa maneira, ok? Então, por exemplo, essa casa está muito limpa. A gente pode falar dessa maneira. Ou a gente pode falar, essa casa está bien limpia. Então, quando modifica um adjetivo, porque limpia significa limpa, é um adjetivo, ele vai ter a mesma função que a palavra muy, ok? Então, outro exemplo, se eu quero falar que a comida está muito gostosa, eu posso falar, la comida está muy rica, ou la comida está bien rica, ok? Porque rica é um adjetivo e significa gostoso. Ou no caso, gostosa, porque é comida, né? Então, a tradução daquela frase ali, essa casa tá muito limpa, ou essa casa tá bem limpa. Ele também pode modificar verbos, né? Porque ele é um advérbio, o bien, ele também vai modificar verbos. Por exemplo, tu hiciste muy bien la comida. Tu hiciste muy bien la comida. Ou seja, você fez muito bem a comida, ok? Você fez muito bem a comida. Um outro exemplo é, tu hablas muy bien el español. Tu hablas muy bien el español. Ou seja, você fala muito bem o espanhol. O bien, ele tá dando uma característica a que palavrinha? Ele tá dando uma característica ao hablas, que é um verbo, o verbo hablar, né? O verbo falar. É no mesmo caso ali do outro exemplo, né? Tu hiciste muy bien la comida. O bien, ele tá dando uma característica ao hiciste. Ou seja, você fez muito bem a comida. Você fala muito bem o espanhol. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem a diferença entre o bien, bueno e o buen. Não se esqueçam que o link do material que eu utilizei nessa aula tá aqui embaixo na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Cito, hasta luego!